Olá, meus irmãos. Esse momento nós nos encontramos para reflexão na Palavra de Deus. Hoje, domingo de Páscoa, nós vamos pensar a respeito de Isaías capítulo 53. Nós estamos pensando sobre o tema, uma série de mensagens chamada O Maior Amor de Todos os Tempos. E hoje o tema da nossa reflexão é o coração da cruz. Ou seja, a proposta é que a gente fale daquilo que foi o determinante ou as questões que foram determinantes na cruz. Isaías 53 diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, Isaías 53 é um texto que fala a respeito do servo sofredor, ou seja, a figura que Isaías elabora de quem seria o Messias. Então, para que o Messias cumprisse todos os critérios ou todas as exigências, ele precisava ser essa pessoa. Né? Esse texto, ele tem 12 versículos, né? E desses 12 versículos, 8 versículos são citados integralmente no Novo Testamento. Fora isso, Jesus faz uso de adjetivos, de qualificadores que estão aqui no texto a respeito de si mesmo. Isso nos leva a ter uma segurança muito grande para afirmar que o servo sofredor é a pessoa de Jesus e que o que aconteceu com ele aconteceu também com Jesus. Né? Na verdade, uma profecia a respeito do que aconteceria com Jesus. O coração da cruz, que é o nosso tema hoje, fala a respeito de que o porquê, né? Na verdade, é uma reflexão sobre a causa, o porquê que foi necessário que a cruz acontecesse, quem era a pessoa que precisava ser satisfeita, quem foi a pessoa que foi preterida do seu direito, da sua honra, do seu valor, né? E mais do que isso, quem é ou quem são as pessoas que participam desse momento da cruz como beneficiários ou como a própria pessoa que precisa pagar por isso. Então, nós estamos falando basicamente sobre o coração da cruz ser
aquele momento da vida, né, da humanidade em que um tomou o lugar de muitos, né? Quando nós lemos a Bíblia, nós ficamos sabendo que a Bíblia usa uma linguagem representativa. Então, se você ler especialmente a carta de Paulo aos Romanos, você vai perceber que Paulo fala que Adão era um representante da nossa raça e por causa do seu pecado todos pecam. Da mesma forma, diz que Deus constituiu um substituto, alguém que viria representar também a raça humana, os eleitos, para que esses então pudessem ser salvos. Essa figura de substituir, ela não é incomum, né? Especialmente nos dias que a gente tem vivido do coronavírus, nós encontramos algumas pessoas agindo dessa forma, eles estão tomando o lugar de outras. Então, os profissionais de saúde, eles estão tomando o lugar de risco para que cuide de pessoas que estão doentes, né? Bombeiros, policiais, enfim, uma série de pessoas estão colocando a sua vida em risco por favor de outros. E existem casos até concretos de que isso de fato aconteceu, como por exemplo, um padre italiano, se eu não me engano, mais de 70 anos, ele contraiu a doença, né? E ele acaba abrindo mão do seu tratamento por outras pessoas mais jovens, né? Dom Giuseppe, se eu não me engano o nome dele. Houve também na Bélgica uma senhora que também tinha condições de ser tratada, mas ela abre mão para que outras pessoas sejam tratadas. E ela ainda usa uma frase que a mídia explorou, que é: ela teve uma vida muito boa, então não havia arrependimentos, não havia problemas, ela não estava cometendo suicídio, não, nada desse tipo de coisa. Ela simplesmente entendia que havia pessoas que precisavam daquele momento. Então, esse ato de abrir mão daquilo que pode ser para si, para o outro, é um fator ou é uma característica que sempre trouxe muito valor para a comunidade, para o povo, para as nossas relações, né? Então, as figuras de pessoas que abrem mão da sua vida por outros são sempre muito importantes. O servo sofredor é esse homem, essa pessoa que iria tomar o lugar de outros. Se você lê o texto, né, como nós lemos aqui, Isaías 53, você vai ver que existem algumas afirmações a respeito dele e que são bem interessantes. Começando ali pelo versículo 2, na verdade o versículo 1 diz que existe uma comunidade toda falando a respeito daquilo que Deus está fazendo, né? Quem criou na nossa pregação, então a nossa pregação ali é um conjunto de pessoas que têm feito esse anúncio. Versículo 2 fala sobre uma pessoa que chega num lugar onde ela não é aceita, onde ela não é esperada, né? A ideia aqui foi subindo como um renovo perante eles, como raiz em uma terra seca, a ideia é de alguma coisa que brota em um lugar infértil, um lugar que não tem possibilidade de trazer nenhum resultado positivo. Não há beleza nessa pessoa, ou seja, aquele atrativo da estética que muitas vezes a gente é convencido, porque a propaganda, por exemplo, traz pessoas felizes, bonitas, bem vestidas, então essa ideia não corresponde ao que o servo sofredor veio fazer, ele não tem beleza, ele não tem atrativos superficiais, o que ele está trazendo é muito mais na essência, porque ele frutifica, ele nasce em um lugar onde nada tem possibilidade de nascer, né? Então, ele vai usar uma estratégia muito diferente da estratégia que é usada hoje de convencer as pessoas pela estética, pelo belo, por aquilo que pode trazer algum convencimento. Não, ele vai trazer tudo isso por um processo de essência muito mais profundo, né? Diz o versículo 3 que ele foi rejeitado e a expressão que eu gosto é que os homens eles escondiam o rosto, ou seja, ele era tão desprezível, ele era tão fora da curva daquilo que a humanidade trazia como valor, que ele ficou de lado. Ele não era contado, ele não era considerado, né? Não fizemos caso, a ideia aqui é que foi tratado como qualquer coisa, né? Então, as pessoas não encontravam em Jesus, a princípio, algo que fosse suficiente para um benefício próprio. Então eles desconsideraram. Muitas vezes isso acontece, né? A nossa sociedade é uma sociedade
que descarta realmente aquilo que não tem aparência imediata de lucro, de benefício pessoal. Então eles desprezaram esse servo. Mas aí a história começa a mudar a partir do versículo 5, porque diz que esse homem, esse que não tinha aparência, que não tinha convencimento, mas que tinha essência, ele foi moído e transpassado, duas ideias de uma violência muito grande sobre alguém, mas ele foi feito, isso aconteceu com ele, para que a paz fosse para aquelas pessoas que o desprezavam, não para ele. Ele não tinha feito nada que o colocasse nessa condição de réu. Ele se voluntaria a ser o réu em favor daqueles que não o amam, que não o consideram, que na verdade o desprezam. E aí acontece uma transição aqui muito importante, porque o peso que estava sobre aquelas pessoas, na verdade, cai sobre o servo sofredor e a paz que era dele acaba vindo para as pessoas, né? E aí no versículo 6 ele vai falar que nós andávamos desgarrados como ovelhas e aqui tem quem gera isso, né? E aí ele diz, o Senhor fez cair sobre a nossa iniquidade sobre ele. Então, começando a responder aqui a nossa pergunta e as nossas reflexões, a causa são as iniquidades, os pecados. Quem fez isso acontecer ou quem foi ofendido é o Senhor, porque é Ele que está atribuindo isso ao servo, né? No versículo 7 fala a respeito dele ter sido oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ou seja, ele não fez isso por pressão externa, ele não foi empurrado a fazer isso, ele fez isso com vontade. Então, ao mesmo tempo, a culpa não está só sobre o Senhor, se é possível colocar assim, ou a causa que leva tudo isso a acontecer não está sobre o Senhor, porque Ele se voluntaria. Então há um acordo, há uma consciência de que isso é para benefício de outras pessoas. Então ele faz esse momento não como um show, não chamando a atenção das pessoas para si, para dizer, olha só como eu sou um mártir, olha só como eu sou importante, como muitas vezes acontece, mas ele faz isso de uma forma muda, tranquila, quieta, pacífica, para que o resultado desse processo todo seja realmente positivo. Ele continua então falando, o profeta Isaías, que ele fala assim no versículo 8, por juízo o opressor foi arrebatado, da sua linhagem, quem dela cogitou? Isso aqui está se referindo ao tipo de julgamento que foi feito do servo sofredor, ou seja, arbitrário, totalmente parcial, totalmente baseado nos interesses particulares daqueles que julgavam. Então, não há legitimidade no processo em que o servo sofredor é condenado. Na verdade, foi tudo parcial, né? E se em algum momento o servo quisesse trazer as coisas do jeito correto, né, assim, colocar estritamente em cima da lei, não haveria processo, não haveria condenação, simplesmente porque ele não tinha pecado. Então, ele se fez pecador, né? O fato inegável é que nós, a humanidade, pecou e desprezou a pessoa de Deus. Ele não fez isso. Ele, pelo contrário, ele sempre honrou. Mas aí é que está o fato, é porque ele se tornou adequado, é porque ele se tornou preparado para que isso pudesse ser feito, que então ele faz, né? Se fosse para Jesus no julgamento ali, diante do sumo sacerdote, ele ter colocado alguma coisa para que impedisse, né, a sua execução, ele teria conseguido diante de Pilatos. Ou mesmo quando Pedro arranca a espada e corta a orelha lá do soldado, ele diz, você acha que eu preciso desse tipo de coisa? Eu poderia imediatamente aqui que as coisas fossem feitas diferentes. Jesus poderia ter pego um outro caminho, não o caminho de encontrar com Judas. Enfim, irmãos, a gente precisa entender que o que levou Jesus à cruz não foi necessariamente o judeu, ou o romano, ou os soldados. O que levou Jesus à cruz, como a Bíblia nos ensina, foi o amor que ele tem por nós, né? E aí a gente continua o texto, e aqui no versículo 10 vai dizer que Deus
se agradou em moê-lo, mas não de uma maneira sórdida, né? Mas porque era necessário que houvesse uma satisfação daquilo, né? Quando a gente fala da nossa satisfação, a gente pensa sempre em egoísmo ou falta de humildade, né? Se eu falo, por exemplo, eu estou muito satisfeito comigo mesmo, as pessoas ouvem isso de uma forma ruim. Agora, quando a gente fala que Deus se satisfez, a gente não está falando de critérios humanos, a gente está falando de uma outra condição, né? Então foi necessário que Jesus padecesse para que fosse satisfeito aquele débito que estava aberto, tá? E aí nós temos nos versículos 11 e 12 uma afirmação de que aquilo que Jesus fez, aquilo que o servo sofredor fez, traria recompensas inúmeras para os seus seguidores e para aqueles que estavam junto com eles, aqueles pelos quais o Senhor Jesus ia fazer a mediação. Existia uma quebra de comunicação, mas agora o Senhor Jesus faz a mediação. Então, o texto de Isaías 53 é um texto muito precioso e seria ideal que a gente estudasse verso a verso, tá? Mas hoje, para nossa reflexão, eu quero trazer essas questões de uma forma um pouco mais resumida. Então eu quero apontar 3 razões aqui, ou 3 elementos que fazem ou que estão compondo o coração da cruz, né? Então o primeiro é o pecado, o segundo é a satisfação e o terceiro é a substituição. Então pensando no primeiro aspecto, no coração da cruz estava o problema do pecado. Então por que a cruz foi necessária? A cruz foi necessária porque aquilo que nós fazemos contra Deus não é uma questão pequena. Anselmo de Cantuária, um teólogo, um estudioso, mais ou menos ali do ano 1100, ele diz que nós não vamos compreender o amor de Deus enquanto nós não compreendermos que a relação que nós temos com Deus é uma relação que foi ferida brutalmente por causa do pecado. Como nós nascemos pecadores, como nós vivemos pecadores, como muitos dos nossos atos não são discernidos, né, a partir da santidade, nós não conseguimos ver um problema nisso. Inclusive, muita gente diz, bom, já que a gente peca um contra os outros, então para quê? Simplesmente Deus podia esquecer disso, né? Tá na natureza humana, então não precisa Deus fazer nada, ou eu não pedi para Jesus morrer na cruz, né? Às vezes a pessoa chega a esse absurdo. É importante a gente entender que o pecado é uma ação grave que nós cometemos contra Deus, né? Então, as expressões ou as palavras que são colocadas no Novo Testamento e Antigo para falar a respeito do pecado são expressões que denotam uma ação voluntária para agir contra Deus, tá? Eu gosto, e eu já usei essa ilustração em alguns momentos, mas assim, a gente precisa entender que o pecado e o perdão são coisas graves. Então, vamos supor que você tivesse o seu pé quebrado e eu passasse e esbarrasse no seu pé. Eu ia causar dor em você, mas foi involuntário. E aí eu virava para você e falava, olha, me desculpa, né, pelo que eu fiz, eu não tive intenção. E é provável que você ia entender. Agora, se sabendo que o seu pé está quebrado, eu fosse lá e pisasse nele e voltasse a pisar várias vezes, causando dor em você, depois que eu parasse, eu não ia poder virar para você e falar, me desculpa. Por quê? Porque deixou de ser um ato sem intenção para ser um ato voluntário. Essa é a questão, irmãos. A maneira como nós vivemos hoje diz que nós somos pecadores porque nós simplesmente estamos no meio de um povo que é pecador. E muitas desculpas têm sido levantadas a esse respeito. Então, assim, a gente é pecador porque o capitalismo faz isso com a gente, porque o comunismo faz isso com a gente, porque a gente tem hormônios e os nossos hormônios causam problemas pra gente, porque eu cresci numa família em que o pai, a mãe, a avó, a tia não era adequado, a igreja é uma igreja falha, o pastor não presta, e a gente vive num mundo em que muitas justificativas têm sido dadas do porquê que nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores antes de estar nesse mundo. Então, não é que o mundo é ruim e nós somos uma
uma folha em branco e infelizmente caímos num lugar ruim. Não, nós é que colaboramos para que esse mundo seja ruim. Nós é que colaboramos para que essas coisas não sejam como Deus quer. E aí nós precisamos ter uma noção do que a Bíblia diz a respeito da santidade de Deus, né? Deus, ele tem uma coerência, né? Deus, ele tem uma forma de ser que é imutável. Então, quando Deus é declarado como santo nas Escrituras, isso significa que ele não pode ter contato, que ele não vai ter contato com aquilo que é pecador. Ainda que desde o primeiro momento da Bíblia, em que nós temos o pecado, Deus, ele continua mantendo uma relação com os homens, porque se ele fizesse o oposto disso, a história da humanidade estava fadada ao fracasso, né? Então, nós temos na Escritura muitas intervenções de Deus para que esses homens, para que essa humanidade seja preservada. E você pode ter certeza que as coisas só não estão piores do que estão hoje, porque Deus ainda derrama da sua graça e da sua misericórdia sobre nós. Então, como disse o Anselmo da Cantuária lá no início, né, dos anos 1100 mais ou menos, nós precisamos entender que a ofensa que nós cometemos contra Deus, que o pecado que nós cometemos contra Deus é intencional e é de uma forma inaceitável, né? Então, porque Deus é consistente, a santidade de Deus não permite que ele simplesmente faça vistas grossas para o que aconteceu. Ele precisa que isso seja resolvido. Porque se Deus simplesmente deixar que o pecado passe, ele vai deixar de ser justo para ser injusto. Ele vai deixar de ser quem ele é, né? Então, a ofensa que nós cometemos contra Deus é uma ofensa contra a majestade de Deus, contra a pessoa de Deus. Não é simplesmente contra um ou outro. Sempre que eu peco contra alguém, antes eu pequei contra Deus, né? Então, se um dia eu roubo alguém, eu não estou defraudando só a pessoa, eu estou dizendo que tudo aquilo que Deus é como meu sustento não vale, não é suficiente. Então perceba que sempre o nosso pecado é contra Deus, e ainda que o tempo que nós vivemos diga que o pecado é uma coisa que a igreja colocou sobre as pessoas só para trazer um mal-estar, na verdade, uma frase daquele filósofo Nietzsche é muito interessante. Ele falava que o cristianismo ele tinha inventado uma doença para então dar o remédio, né? Então a ideia é que os homens, eles não, se não fosse a igreja falar que havia errado, a gente nunca ia saber que estava errado, né? Que a gente ia viver com as coisas da melhor forma possível. Então, se você viesse e matasse alguém perto de mim, é natural, tudo bem, pode matar, pode fazer o que você quiser. Eu nunca ia ter um senso moral ou um senso de certo e errado, né? É uma afirmação que não só ele fez, mas muitos fizeram durante a história, né? Como se o cristianismo fosse o responsável pela culpa, né? Na verdade, o cristianismo é o responsável pela solução. Ele precisa apontar aquilo que está de errado para apontar a necessidade, né? Se você falar para alguém que ela precisa ser salva sem dizer o que está acontecendo, essa salvação ela não vale de nada, não é verdade? Então, é necessário que medidas, né, sejam tomadas, e por isso a Escritura fala que no centro da cruz, aquilo que causou a cruz foi o pecado, não de Jesus, mas o meu e o seu pecado, né? Uma outra característica, uma outra reflexão é que no coração da cruz se encontra a necessidade de satisfação. Quem foi ofendido e que precisa ser reparado, né? Porque a cruz é uma reparação. Então, quem foi ofendido, né? Historicamente, algumas ideias surgiram, né? A primeira delas é que o diabo precisava ser satisfeito. Essa ideia é produzida por uma ideia, por um conceito de que o diabo e Deus eles estão no mesmo patamar. Então, eles estão disputando na mesma medida de força um contra o outro. Então, por causa do pecado, os homens eles acabaram caindo sobre a tutela de Satanás. Sendo assim, Deus precisa recomprar os homens para si. Por isso que Jesus foi necessário. Existe uma série de ideias
erradas aí. A primeira delas é atribuir um poder a Satanás que ele não tem. Ele não é igual a Deus, ele é uma criatura. Segundo é pensar que ele tem um poder tão grande em que ele então pode controlar a nossa vida, e isso acaba eximindo a humanidade da culpa, porque esse então foi o diabo que fez. O problema é com ele, não é comigo, né? E não é verdade, né? Tem muita coisa aí sendo atribuída ao diabo e na verdade é falta de caráter, é o pecado mesmo que está fazendo isso conosco, tá? E uma outra possibilidade ou uma interpretação que veio, né, até na Idade Média por um bom tempo é a de que Satanás, então, Deus havia concordado em satisfazer Satanás naquilo que ele tinha sido roubado, no seu direito de ter a humanidade, mas ele vai lá e exagera a dose e acaba condenando a Jesus e meio que sem saber ele acaba se condenando porque Jesus ressuscita e faz com que, como Jesus era sem pecados e ele foi punido exageradamente, então agora ele recebe toda a autoridade e Satanás, que tinha autoridade, acaba sendo condenado. A ideia disso é porque a Bíblia usa uma expressão a respeito de Satanás que ele é o príncipe deste século. Então a ideia é que ele poderia e que ele teria autonomia para fazer as coisas. A Bíblia nunca fala sobre isso. Satanás não está sendo satisfeito em nada na cruz. Na verdade, a cruz é a última pedra a ser jogada sobre Satanás, em que todo o seu poder, se é que ele pode fazer essas coisas, acaba sendo exterminado. A gente precisa reconhecer que Satanás tem poder, tem influência, mas não é dessa forma desmedida, né, que acontece muitas vezes e que esse pensamento trazia. Uma segunda possibilidade é que a cruz foi necessária para satisfazer a lei. Então a lei dizia que não podia pecar, ao pecar a lei precisa ser satisfeita e sendo satisfeita pela cruz. Isso faria com que Deus tivesse aprisionado a lei. E aí a gente precisa entender que a lei ela foi criada por Deus, né? Então Deus está acima da lei também, né? Uma ideia é aquela do profeta Daniel, quando o rei Dario estabelece um decreto real dizendo que por um determinado tempo ninguém poderia adorar a outro Deus, né? Daniel continua na sua prática comum e acaba sendo condenado, né? Aquele episódio da Cova dos Leões. Ali a gente tem uma questão que é usada para dizer, tá vendo? O rei, ele estabeleceu um decreto e nem ele mesmo poderia voltar atrás no seu decreto. Isso faria com que Deus fosse impotente, né? Um meio externo obriga Deus a não fazer alguma coisa, né? Que não é o que a gente tem na Bíblia, né? Então, a lei, ela aponta para o erro, mas a lei em si não cobra nada, né? Na verdade, é quem reivindica a lei é que está sendo satisfeito. Então, nesse sentido, a gente cai no que é o nosso aspecto aqui, que é dizer que quem está sendo satisfeito com a cruz é o próprio Deus, né? É a justiça de Deus, é a santidade de Deus que está sendo satisfeita. Então, Deus ele não pode se contradizer, ele é justo e santo. Os homens agiram contra a justiça e a santidade, então ele precisa ser satisfeito e ele faz isso através da cruz. Mas o risco que a gente corre em dizer isso só essa parte, irmãos, é tratar Deus como um déspota, como um tirano, como alguém que quer fazer a sua vontade prevalecer ainda que doa a quem doer. E aí a gente precisa entender que Deus ele é ao mesmo tempo justo e santo, mas ele também é bom e amável. E ainda que tenha uma ideia, né, de que no Antigo Testamento a gente tem um Deus mau e no Novo Testamento a gente tem um Deus bom, Deus ele nunca age como se ele tivesse dupla personalidade. Agora eu sou o Deus bom, agora eu sou o Deus mau. Não, ele é um como ele é um, né? Na verdade não tem como ficar definindo isso. Ele é um. E isso significa que Deus sempre é justo e sempre é amável. Isso significa que no amor de Deus há justiça e que na justiça de Deus há amor. Isso significa que Deus ele tinha duas coisas.
A primeira era ser justo, por isso precisa da cruz. Por outro lado, Deus é amor. E aí, se ele vai lá e exige a punição dos pecadores, não ia sobrar ninguém. Todos nós estaríamos no inferno, condenados. Então Deus providencia a pessoa de Jesus para que ele seja, para que ele receba, né, a punição que cabia a nós. Mas Deus ele não fez isso forçando Jesus à cruz, porque o próprio Jesus entende essa necessidade e voluntariamente se coloca para ir à cruz. Lembra o que diz o Isaías 53? Ele foi como ovelha muda, mas ele não foi empurrado, ele foi voluntariamente, né? Jesus poderia ter descido da cruz em qualquer momento? Certamente poderia, ia ser um evento magnífico, mas ele não teria resolvido o problema de satisfazer a Deus, a si mesmo, né, se você quiser dizer assim, e ele também não teria resolvido o problema de que a condenação estava sobre a humanidade. Então, Jesus ele é a expressão amorosa de Deus em meio à justiça, né? Por fim, é necessário a gente dizer quem é esse substituto, né? E talvez a resposta seja muito simples, né? O substituto é Jesus. Mas a gente precisa entender qual é o contexto disso, né? Se você se lembrar da Páscoa, lá do Antigo Testamento, você vai se lembrar que havia um cordeiro. Esse cordeiro precisava ser morto, o sangue dele precisava ser passado nos umbrais das portas, e aquele cordeiro ele estava sendo morto para que o primogênito da família não fosse morto, né? E isso aconteceu, essa preservação aconteceu no povo de Israel, mas lá com os egípcios não houve isso, tá? Então, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontam, né, eles são um símbolo para aquilo que Jesus fez. Existem várias afirmações do Novo Testamento para demonstrar que Jesus ele entendia ou ele se colocava como esse sacrifício. Então, por exemplo, João Batista vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma analogia clara à Páscoa, né, do Antigo Testamento. Cristo, Paulo, né, vai dizer lá em 1 Coríntios 5, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, a ideia é que Jesus, esse sacrifício de Jesus, essa substituição de Jesus conosco, é um sacrifício suficiente para aplacar, para resolver aquilo que nós tínhamos de débito. No evento da Páscoa, Deus, na verdade, lá em Êxodo, ele se apresenta como o juiz e como o salvador ao mesmo tempo. Então ele é quem está punindo, mas é aquele que está trazendo a redenção. Ele apresenta também que a salvação vem de uma forma em que se substitui o primogênito por um cordeiro. Nós também somos, de forma representativa, Jesus nos representou e nos salvou, então, de forma definitiva. Havia a necessidade na Páscoa de que esse sacrifício ele ficasse exposto, não o animal, mas o sangue dele ali nos umbrais das portas era público, então mostrava isso. E cada família que tinha recebido aquele sangue ou que tinha colocado aquele sangue ali passava então a ser comprada por Deus ou propriedade de Deus. Demonstrava que neles havia esse temor a Deus, né? Então, quando a gente fala sobre substituir e quando nesse sentido a gente está falando sobre Jesus ter levado sobre nós os nossos pecados, sobre ele os nossos pecados, a gente não está falando de alguém que simpatizou com pecadores, falou, nossa, realmente a situação deles é cruel, difícil e tal. E nem mesmo a gente está falando que o substituto é alguém que se compadece da dor. Olha só que sofrimento, né, que eles passam, porque eles são pecadores e tudo. Mas o substituto é aquele que suporta as consequências penais, né, da pena, do sofrimento, né, que seria sobre nós, mas acaba sendo sobre ele. Então, quem é o substituto? O substituto é aquele que Paulo diz em Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É importante a gente destacar, irmãos,
que Jesus, ele foi inteiramente homem, por isso ele é capaz de identificar com a humanidade. Por outro lado, o aspecto dele ser Deus demonstra que há misericórdia dele sobre nós, né? Sendo assim, irmãos, o coração da cruz é o pecado, é a satisfação do nosso débito e é a substituição de Cristo. O que isso pode trazer para nós e para a nossa reflexão nesse domingo, já que é o nosso domingo de Páscoa? Isso significa, irmãos, que você e eu precisamos tratar o pecado de uma forma mais séria do que nós tratamos. Não porque se nós pecarmos mais ou menos, agora a gente vai causar mais sofrimento ou menos sofrimento a Cristo. Ele já pagou por nós. Mas a gente precisa entender o dano que o pecado causa em nós. Então, se Deus tratou o pecado de uma forma tão séria, a gente não pode tratar os nossos pecados como qualquer coisa. Então, a gente precisa, de fato, colocar a nossa vida diante de Deus de uma forma muito séria, de uma forma muito verdadeira com relação a isso. Não tratemos os nossos pecados como qualquer coisa e nem tratemos o pecado do outro como qualquer coisa. Então, se nós estamos junto de pessoas que estão pecando, não tratemos esses pecados como qualquer coisa. Muitas vezes a gente ri do pecado dos outros. Não é assim que um cristão deve fazer, porque nós temos consciência clara do peso que isso teve sobre Jesus. Em segundo lugar, a gente precisa entender que Deus, ele é tanto justiça como amoroso. Então, primeiro, você não pode ficar falando que o Deus do Antigo Testamento é um e do Novo Testamento é outro. Isso não cabe. Mas você precisa entender que é possível a gente experimentar a graça e a misericórdia de Deus junto com a correção dele. Então, se Deus está nos corrigindo, ele está fazendo isso por amor. Se Deus está derramando bênção sobre nós, é para que a gente mantenha a linha, para que a gente se mantenha na justiça de Deus. A gente não pode ficar pensando que Deus ele vai tratar a nossa vida de qualquer jeito. Ele não faz isso. Tá? E por fim, a gente precisa entender que Jesus, ao tomar o nosso lugar e a oferecer a nós os seus benefícios, ele nos deu um presente maravilhoso. Né? Então, essa é a expressão do maior amor de todos os tempos. Ainda que a gente fique muito emocionado com os relatos que nós temos de pessoas dando a sua vida pelos outros, especialmente nesse tempo aí do coronavírus, mas o amor de Cristo por nós excede esse tipo de entendimento, porque a Bíblia mesmo diz que seria possível que nós dessemos a nossa vida por alguém que nós amamos, mas Jesus deu a sua vida por nós enquanto nós o tínhamos por desprezível, como diz Isaías, por abominável, por um homem que não tem nada a nos oferecer. Nós desprezávamos Jesus enquanto ele nos amava. Então, irmãos e irmãs, nesse domingo eu gostaria que você descansasse porque o peso dos seus pecados já foi pago na cruz. Eu gostaria que você descansasse porque aquilo que nós tínhamos como dívida para com Deus está satisfeito. Agora ele é favorável a cada um de nós. Na verdade, ele sempre foi. E eu gostaria que você celebrasse a ressurreição de Cristo, porque através da sua morte e ressurreição, ele se tornou o nosso Senhor, o nosso Deus. E agora nós temos um Deus presente que nos abençoa, que cuida de nós e que, se ele fez tudo isso por nós, quando a gente ainda era pecador, o que mais ele fará por nós, sendo nós agora filhos e filhas dele? Que Deus abençoe a sua vida.